Olá, meu nome é Neemias de Almeida Ribeiro, sou da Universidade Federal de Viçosa e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Implementação de uma pinça ótica holográfica, orientado pelo professor Márcio Santos Rocha. Neste trabalho, nosso objetivo foi investigar a geração de diferentes feixes óticos usando hologramas de fase para então implementar uma pinça ótica holográfica. Por fim, buscamos caracterizar a constante de força da pinça em função da potência para diferentes tipos de feixes, utilizando microesferas de poliestireno. De forma simples, uma pinça ótica holográfica consiste na introdução de elementos óticos holográficos na configuração de uma pinça ótica tradicional, uma técnica que permite manipular micropartículas por meio da focalização de um feixe de luz. O principal elemento utilizado para a implementação dessa técnica é o modulador espacial de luz, ou SLM. Esse dispositivo permite controlar as características espaciais da luz com altíssima precisão. Desse modo, a partir de um único feixe, é possível criar múltiplas armadilhas óticas e utilizar feixes com perfis não gaussianos na formação das armadilhas, um recurso de grande interesse em manipulação ótica. A primeira etapa do trabalho foi então gerar e caracterizar esses feixes óticos. Para isso, montamos este sistema. Nele, a geração dos feixes é feita a partir de hologramas gerados por computador, os CGHs, que foram implementados numericamente usando rotinas em MATLAB. Optamos por utilizar especificamente os CGHs de fase, pois eles manipulam a luz de forma mais eficiente para as nossas aplicações. Na montagem experimental foi utilizado um laser de 1064 nanômetros. O laser passa por um polarizador para garantir que sua polarização esteja alinhada com o eixo de modulação do SLM. O campo objeto é então reconstruído pela difração do feixe no holograma introduzido no modulador. Para obter o feixe desejado, utilizamos um sistema óptico 4F composto pelas lentes L1 e L2, que nos permite selecionar espacialmente a primeira ordem de difração do holograma, por meio de uma máscara de filtragem. Finalmente, o feixe óptico reconstruído é registrado na câmera para análise. E os resultados foram excelentes. Aqui vemos a comparação entre os perfis de intensidade transversal teóricos, na fileira acima, e os perfis obtidos experimentalmente, na fileira de baixo, tanto para feixes de Laguerre-Gauss quanto para os de Bessel-Gauss. A qualidade foi satisfatória, validando o método adotado. Além disso, medimos a eficiência do processo, que ficou em média de 13%, um valor consistente com a literatura e suficiente para a aplicação desejada. Com os feitos validados, partimos então para a implementação da pinça ótica holográfica. A montagem da pinça pode ser dividida em duas partes: a geração holográfica do feixe e o sistema de focalização em microscopia. A primeira etapa é semelhante à descrita anteriormente. Na segunda etapa, o feixe gerado é direcionado para um microscópio invertido, equipado com o objetivo de imersão em óleo. A objetiva é responsável por focalizar fortemente o feixe, gerando a armadilha ótica, e por permitir a visualização da amostra, que consiste em microesferas de poliestireno de 3 micrômetros de diâmetro, diluídas em solução. Para determinar a constante de força da armadilha, nós analisamos o movimento browniano da partícula aprisionada pelo laser. Em primeira aproximação, o potencial da armadilha se comporta como um potencial harmônico. Assim, pelo teorema da equipartição da energia, podemos relacionar a constante de força diretamente com a variância da posição da partícula. Para medir essa variância, gravamos vídeos de 10 segundos a 650 quadros por segundo e rastreamos a posição da partícula em cada quadro. Estes gráficos mostram um exemplo típico dos dados obtidos: a evolução da posição x no tempo e o histograma correspondente, que segue uma distribuição gaussiana. Aqui temos o primeiro resultado referente à pinça ótica holográfica. Este vídeo demonstra a funcionalidade do sistema implementado. Nele, uma microesfera de poliestireno de 3 micrômetros é aprisionada por um feixe Laguerre-Gauss. O movimento browniano da partícula em torno da posição de equilíbrio é visível. A análise deste movimento nos permite determinar as constantes de força da pinça. Este resultado é fundamental, pois comprova que a pinça ótica holográfica foi implementada com sucesso e está operacional para a etapa de caracterização da constante de força.
Dessa forma, as constantes de força foram caracterizadas em função da potência do feixe no plano focal da objetiva para diferentes feixes. Primeiramente, para os feixes Bessel-Gauss de ordem 1 e 2. Verificamos que a constante de força da armadilha cresce de forma linear com a potência do laser, um comportamento típico para armadilhas óticas nas condições empregadas. Outro ponto importante é que os valores de Kx e Ky se mostraram muito próximos em todas as medidas, o que evidencia uma simetria angular satisfatória dos feixes gerados. Entretanto, os resultados referentes aos feixes de Laguerre-Gauss apresentaram um comportamento peculiar. Observamos que, para ambos os feixes, a linearidade ocorre apenas até uma determinada faixa de potência. A partir daí, os dados sugerem uma possível saturação das constantes de força, um efeito que ocorreu de forma consistente para os dois feixes. Essa observação é um resultado extremamente interessante e que merece uma investigação futura mais aprofundada. Finalmente, para demonstrar a versatilidade da técnica, geramos uma pinça dupla com dois feixes gaussianos, aprisionando assim duas microesferas de forma simultânea e independente. Este resultado qualitativo comprova a capacidade do sistema em criar e controlar múltiplas armadilhas óticas. Em conclusão, os resultados obtidos com os hologramas de fase foram satisfatórios. A pinça ótica holográfica foi implementada com sucesso, permitindo um aprisionamento com feixes de perfis não gaussianos e feixes múltiplos. Em suma, o trabalho valida o sistema desenvolvido e evidencia seu enorme potencial para investigações mais complexas em manipulação ótica. E é isso. Muito obrigado pela atenção.